Estamos de volta aqui para mais um vídeo da continuação da sequência do nosso estudo no livro de Mateus 24. Nós vamos agora ler o versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre terremoto, que é um dos sinais que apontam para o fim, a destruição de Jerusalém e do templo. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, já falamos sobre isso, pestes, terremotos em vários lugares. Esta é uma das profecias proferidas pelo nosso Senhor Jesus, estando no Monte das Oliveiras, respondendo às perguntas dos discípulos. Eles fizeram 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Esta é a primeira pergunta que nós estamos aqui estudando nas respostas do nosso Senhor Jesus feita a esta pergunta. Nós vamos depois estudar as respostas à segunda e à terceira pergunta. Mas no momento nós vamos aqui, nesse momento agora, nesta hora, nós vamos estar analisando o cumprimento de mais uma profecia que o Senhor disse que haveria terremotos em vários lugares. O Senhor disse ao discípulo que as coisas que iriam acontecer na geração próxima a ele, não uma geração futura, mas uma geração próxima de Cristo, contemporânea de Cristo, ela presenciaria todas essas coisas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele disse, esta geração, ele diz assim, essas coisas não haverão de passar, esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O Senhor disse que as coisas que ele estava profetizando, os eventos catastróficos, o surgimento de falsos cristos aconteceriam dentro daquela geração que ele estava próxima a ele. Terremotos em vários lugares. Essa profecia não está se cumprindo em nossos dias e nem vai se cumprir. Ela já se cumpriu dentro daquele tempo que o Senhor havia determinado aos discípulos, dentro daquela geração do primeiro século, contemporâneo do Senhor Jesus Cristo, presenciaram esses terremotos. Os terremotos não somente aconteceu quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, ali morrendo pelos nossos pecados, e nem também quando ele ressuscitou dentre os mortos. A própria história nos diz que nos 30 anos antes da queda e a destruição de Jerusalém, foi marcado esse tempo de 30 anos por grandes atividades, terremotos, atividade sísmica com grande intensidade em vários lugares. A profecia do nosso Senhor Jesus é bem clara. Em vários lugares haverá terremotos. Então, esse período, antes do ano 70, em muitos lugares nós vamos aqui ver na Bíblia e vamos também mostrar na história como o terremoto trouxe grandes perca, grande destruição em muitos lugares. Os terremotos, eu estava estudando sobre terremotos na Bíblia Sagrada, ele está ligado com a manifestação do juízo de Deus. E certamente o juízo de Deus, a espada do Senhor estava desembainhada para punir os ímpios do primeiro século, os homens que não tinham nenhuma temor no coração e continuavam nas suas práticas de pecados, e não acreditaram no Senhor Jesus e perseguiam o povo de Deus. Os escritores do período em que aconteceu os terremotos naquela época, eles dizem que em Colossos, em Esmina, Mileto, Samos, Laodiceia, Hierápolis, Creta, Roma, Judéia, esses lugares foram todos atingidos por grandes terremotos. E foi um período em que morreram muitas pessoas com esses terremotos, que dizimou grande parte da população do Império Romano. No livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos encontrar
já essa profecia se cumprindo em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 16. O apóstolo Paulo está fazendo uma viagem missionária com Silas e eles são então presos por pregar o evangelho, são perseguidos, isso por parte dos judeus, e são presos, e ali na prisão, acorrentados, encarcerados, eles cantam louvores. O verso 27 do capítulo 16 diz, versículo 25, vamos ler a 16, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui nós temos registrado na palavra de Deus, antes do ano 70, já estava se cumprindo aqui, como o Senhor Jesus havia falado, os terremotos já estavam acontecendo em vários lugares naquele período de tempo do primeiro século da era cristã. E no ano 46, depois de Cristo, houve um grande terremoto na cidade de Creta. E eu acredito que ali nessa cidade de Creta, quando veio este terremoto em 46 e que morreu muitos habitantes dessa cidade, inclusive judeus, que perseguiram os cristãos ali naquela cidade, eles morreram por conta desse grande terremoto. E eu acredito que o apóstolo Paulo, quando escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 14 até 16, eu acredito que ele estava se referindo a esses judeus de Creta que perseguiram os cristãos. Ouça essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu. Porque vós, irmãos, isso ele está dizendo aos irmãos de Tessalônica, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Observe a gravidade do crime desses judeus religiosos. Eles mataram os profetas, o nosso Senhor Jesus Cristo e também os apóstolos. Ele nos persegue a igreja, persegue os apóstolos e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Agora Paulo, no verso 16, vai declarar o juízo de Deus caindo sobre eles. E nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, o que o Senhor disse lá em Mateus 23, onde eu fiz essa exposição aqui. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Observem que o Senhor nosso Deus, tudo o que ele profetizou sobre os eventos que viriam, que marcariam, que apontariam para o fim de Jerusalém, o fim do judaísmo, estava sendo sinalizado por esses eventos da natureza. E no ano 51 também houve um grande terremoto em Roma. E nós temos também um exemplo da bela cidade de Pompeia, como você pode ver aqui no fundo, ruínas da cidade de Pompeia, que houve também um grande terremoto no ano 63. Houve um terremoto muito grande lá, mas não foi tão grave como o terremoto que houve no ano 79, quando o Monte Vesúvio, lá no fundo você pode ver, o Monte Vesúvio entrou em erupção e caíram pedras, todos aqueles elementos que vindo do vulcão caiu sobre aquela cidade e muitas pessoas morreram. E ficaram então as ruínas. Mas no ano 63 ocorreu um grande terremoto, mas destruiu parcialmente a cidade. Enfim, as profecias do nosso Senhor Jesus se cumpriram dentro daquela geração que ele havia dito, que esta geração não passaria sem que todas estas coisas aconteçam. Aconteceu muitos terremotos,
Não é só nos nossos dias atuais, que hoje tem em muitos lugares terremoto. Mas esta profecia, ela apontava para aqueles dias, que é o princípio das